Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Nursing. Eu sou Breno Piovesana, enfermeiro e pedagogo. E aqui na Nurse EdTech, conhecimento você já sabe, não tem limite. E nós capacitamos e ensinamos você, enfermeiro, técnico, enfermagem auxiliar, para as melhores oportunidades do mercado de trabalho na enfermagem. Então aqui você vê ciência, aqui você vê atualidades e a gente traz isso com o maior prazer para vocês, porque nós queremos que a nossa profissão seja cada vez mais crescente e reconhecida no mercado de trabalho. Então hoje, fica ligado, compartilha essa aula, mande para quem você vê que tem essa necessidade de conhecimento, essa fome de conhecimento. Nós vamos trazer para o episódio de hoje nada mais, nada menos que feedback. O que seria essa palavra feedback? É uma palavra americana, mas nós usamos muito ela aqui no Brasil, principalmente em processos seletivos ou quando o seu gestor lhe chama para dar um feedback, para lhe dar uma resposta, para lhe dar um recado, para fazer uma comunicação, para trazer ali para você uma análise de tudo que ele está observando em você ou no seu trabalho. Então, pessoal, olha só, feedback é muito importante, principalmente para nós profissionais da enfermagem. Nós lidamos com o paciente praticamente 24 horas. Nós ouvimos, nós damos feedback o tempo todo. E quando nós somos chamados para responder ou para ouvir um feedback, nós precisamos prestar muita atenção. Esse é um momento crucial, é um momento fantástico. Não tenha medo, é um momento que vai lhe dar muitas oportunidades. E eu vou lhe mostrar aqui no decorrer desse momento nosso aqui, tete a tete, eu e você, tudo sobre feedback. Bom, esse tema ele é de muita importância, como eu falei para a enfermagem, né? Dar e receber feedback. É a mesma coisa? A forma de se comportar é a mesma? Não. Nos processos de trabalho, dar feedbacks geralmente é de um gestor ou de um líder para o seu liderado. É a forma mais comum que nós vemos. A não ser que eu peça, me dá um feedback sobre o meu trabalho de hoje, me dê um feedback sobre a minha postura profissional que eu exerci durante aquele atendimento. Ok, mas geralmente os feedbacks que nós vemos e trabalhamos são esses feedbacks que nós temos que dar a alguém e o feedback que nós recebemos de alguém. Tá? O feedback nada mais é do que uma resposta, uma análise comportamental, analítica, visível do que você faz, do que você apresenta, do que você trabalha, do que você demonstra, do que você faz o tempo todo, principalmente aí no seu serviço. Então o feedback ele é essencial para quê? Para aprimorar o seu trabalho, para fazer com que você cresça pessoalmente e profissionalmente, sim. O feedback ele vai das duas vertentes, do racional ao emocional, mas ele tem que ser muito bem empregado e tem que ser muito bem consolidado. Eu aprendi que o feedback ele exige duas coisas muito importantes. Vocês sabem quais coisas são essas? Essas duas coisinhas determinantes para um feedback. Amor e verdade. O feedback ele só é fundamental, verdadeiro, plausível e marcante quando ele tem amor e verdade. Nesse momento, você que acabou de ouvir ou que usou esses dois fundamentos para passar um feedback, pode ter certeza que algo de muito bom você vai tirar disso. Então, o feedback ele é uma ferramenta, uma das mais utilizadas nos processos de trabalho, principalmente nos processos de contratação, de promoção, de admissão ou até de demissão das pessoas no ambiente de trabalho. Porque o feedback ele é uma observação de tudo que foi feito, traduzido ali em palavras, em gestos para você, sobre toda essa sua carreira ou sobre esse seu período de experiência. O feedback ele é delicado, ele tem que ter fundamento e ele tem que ser muito bem dado para aquela pessoa, de forma, como eu disse, amor, verdade, transparência, e a pessoa que está passando
tem que saber o momento exato de fazer o feedback. Não é simplesmente um bate-papo. O feedback ele é uma ferramenta de gestão utilizada para aprimoramento dos serviços. Outra coisa, o feedback faz com que você ouça melhor, aprimore o que você tem a desenvolver e visualize as suas forças, o que você tem de fraqueza. Quando o seu gestor lhe chama e fala, olha, Breno, passou-se 6 meses do seu trabalho, eu preciso lhe dar um feedback sobre tudo o que aconteceu. Vamos à minha sala? Beleza. Vai eu para a sala do meu gestor. Quando ele me disse da ferramenta de feedback, me chamou na sala e ele começa então a pontuar tudo o que aconteceu nos 6 meses do meu trabalho aqui, na unidade, no hospital, na clínica. E o que eu tenho que fazer? Eu, Breno, ouvir com muita atenção. Prestar atenção nos mínimos detalhes, nas palavras, em cada gesto que o meu gestor me traz durante esse feedback. Porque ali tem emoção, tem razão, tem fundamento e eu preciso internalizar, eu preciso analisar tudo o que ele está me dizendo para saber o que realmente faz ali sentido, o que ele está dizendo que corrobora com o que eu penso para o meu crescimento, o que ele traz ali que me machucou, que me deixou de olhos arregalados e o que ele trouxe que eu também não concordei. Eu não vou debater, eu não vou bater boca durante um feedback com o meu gestor. Eu vou ouvir e prestar atenção nos mínimos detalhes. E quando ele abrir espaço e falar, Breno, você tem alguma coisa a dizer? Você concorda com o que eu falei? Você entendeu o que eu pedi para você prestar mais atenção? Aí sim é o momento que eu vou poder participar. Participar dentro dessas lacunas que ele me deu, para que eu pudesse corroborar com esse momento de aprendizado. Afinal de contas, ele é o meu gestor, o meu líder, a pessoa que está responsável pelo meu cargo, a pessoa que responde pelos meus atos. A pessoa que tem o meu resultado como parte do resultado dela. Eu preciso entender isso. Você, técnico em enfermagem, enfermeiro auxiliar, preste atenção no feedback que você recebe. A pessoa que está falando com você, ela não está te criticando, não está brigando com você. Ela está tendo um momento para te ensinar, para lhe mostrar o propósito que aquela empresa quer, tanto dele quanto de você. O seu gestor está te trazendo à tona tudo que ele é cobrado e tudo que ele quer que você também execute, pois você é peça fundamental do trabalho dele. Estão vendo como as coisas se encaixam? E como é bacana essa participação? Sinta-se privilegiado por participar de um feedback. É um momento grandioso de aprendizado. É um momento que você pensa, analisa e que você sai dali com uma bagagem gigante. Você pode às vezes sair chateado, sair mal, sair feliz, explodindo de felicidade. Pode acontecer todas essas sensações, em todos, esses sentimentos agregados por uma conversa que você teve que está trazendo ali um resumo de toda a sua trajetória. Mas não se preocupe, esse é o momento que você passou e que precisava ouvir com atenção, mas ele vai lhe prestar atenção, observar nos próximos dias, semanas ou meses, para ver se tudo que foi dito está sendo realmente colocado em pauta. Se todas as orientações que ele lhe deu, você encontrou o objetivo, você encontrou a verdade, você entendeu o que tem que ser feito e começou a executar. Caso você não analisou, não debateu, não discutiu, e simplesmente entrou aqui, saiu aqui, seus próximos dias, semanas ou meses podem sim estar contados. O feedback é um tipo, ei, presta atenção, vamos fazer juntos assim? Presta atenção no que você fez, assim não pode, assim não é legal para o propósito da empresa, porque dessa forma ela não continua erguida, o caixa não suporta, o financeiro não está equilibrado. Então preste atenção, essas palavras você tem que fidelizar no seu dia a dia e colocar em prática para que os resultados venham.
e para que o seu trabalho seja reconhecido e que aquela conversa chamada feedback trouxe resultados positivos para você. Sim, o feedback, gente, ele não é um simples bate-papo. O feedback não é jogar conversa fora e nem conversa fiada. O feedback é um momento único para você crescer, pessoalmente e profissionalmente. O feedback não é e não pode ser repressão, nem advertência e muito menos intimidação. Você que está recebendo feedback não se sinta em nenhuma dessas categorias que eu acabei de dizer. E você, profissional que está dando feedback, não enquadre o seu liderado, o seu funcionário dentro desses quesitos. Isso não passa nem perto do que é feedback. Feedback é conversa, é orientação, é análise de tudo o que aconteceu para um processo de melhoria, ao qual você mostra o seu ponto de vista ou de uma equipe para aquela pessoa. Então vamos entender o que é feedback e colocar isso em prática? Vamos deixar de lado todo aquele medo, aquele anseio, aquela dificuldade em entender e passar a fazer da forma correta. Então vamos trazer um exemplo. Dentro da enfermagem, nós temos muitos feedbacks que precisam ser passados. Nós temos feedbacks que precisam ser ouvidos. Eu já falei que o feedback pode ser utilizado, para transmitir essa informação. E se você captar essa informação de forma positiva, ele serve, de trampolim para a sua carreira. Ele é uma escada que você constrói para o seu crescimento. Use o feedback para o seu crescimento. Use cada palavra, analise. Você sabe o que você fez de certo. Você sabe o que você fez de errado. Não tente justificar seu erro com outro erro. Aproveite esse momento para observar também, para ouvir o que o outro tem a lhe dizer, para ouvir a percepção do que o outro lhe traz. Quando você ouve um feedback, tipo assim, lá na enfermagem eu ouvi do meu chefe, do meu líder, nossa, Breno, você é um líder nato. Esse é um dos feedbacks que eu tenho para lhe dar hoje. Nossa, eu penso assim, gente, ele falou que eu sou um líder nato. O líder nato é aquela pessoa que nasce com a liderança, que tem facilidade de liderar pessoas, que tem facilidade em fazer com que as pessoas entendam o propósito da empresa e juntas ali se abraçam e vão em frente. Olha que feedback gostoso. Ou outro que eu já ouvi. Nossa, enfermeiro, você é muito comunicativo. Eu adoro conversar com você, eu adoro ouvir seus ensinamentos. Quando eu ouço esse feedback, eu coloco para mim que eu sei me comunicar, que as pessoas sabem me ouvir e que as pessoas entendem o que eu falo. Olha que bacana. Quando se dá um feedback, você é comunicativo, você é proativo, você é um gestor, você é um líder nato. Maravilha, parabéns para você. Isso é fantástico. Você já desenvolveu habilidades, soft skills e hard skills, que as outras pessoas já perceberam. Soft skills intelectuais, proatividade, liderança, tomada de decisão, raciocínio clínico. Hard skills, mãos na massa, hands-on, fazer acontecer, habilidades técnicas. Se você ouviu isso do seu gestor ou da pessoa que lhe deu um feedback, sinta-se orgulhoso. Pode se sentir, sim, grande, porque esse é um excelente feedback que você recebeu. Agora, se você ouvir um feedback tipo, fulano, você está bom no trabalho, mas você precisa melhorar um pouquinho a sua assiduidade, sua pontualidade, você precisa melhorar um pouquinho o seu relacionamento interpessoal. Ninguém está te detonando por isso. Não é para você ficar arrasado, mal. Você precisa parar, prestar atenção no que foi dito. Eu não estou bem ou eu preciso melhorar o meu relacionamento interpessoal. Será então, analisando, será que eu estou tendo um bom convívio com os técnicos de enfermagem, com os enfermeiros, com os auxiliares, com ali o padioleiro, o auxiliar de serviços gerais?
Será que eu estou sabendo me relacionar com todos? Pode ser que em algum momento eu fui visto não tendo esse bom relacionamento. E este é o momento para eu parar e refletir. Eu preciso melhorar a forma que eu convivo, a forma com que eu trabalho com os outros profissionais. Esse foi o feedback que eu recebi. E esse é o feedback que eu preciso colocar em prática para que eu não o receba daqui a uns meses. Ou se eu ouço, nossa, enfermeiro, você tem assim uma prática, uma habilidade em fazer curativos, passagem de sonda, mas eu vejo que você tem dificuldade de se comunicar, né, com a equipe. Quando você fala com o técnico auxiliar, você às vezes é ríspido, é grosso. Não pode ser assim. Atenção, foi um feedback para que eu melhore esse quesito. Eu sou bom quando eu faço as minhas coisas práticas, mas quando eu me comunico com alguém eu tenho dificuldade, eu pareço ser grosso, eu pareço ser ríspido. Então para, é hora de dar um stop aí nessa sua forma de atuação. Reflita, quais são as palavras que você pede ou passa para alguém? Ô, técnico de enfermagem, faz isso agora. Essa é forma de falar com alguém? Cadê a gentileza? Cadê a educação? Cadê a empatia? Ô fulano, chama pelo nome, né? Ô fulano, por gentileza, você pode fazer isso aqui? O paciente está precisando para agora. Tem como? Ô Beltrano, estou necessitando da sua ajuda. Dá um pulinho aqui, por favor. É diferente quando você pede, quando você explica, do que quando você quer impor. Quando você fala o agora, no tom de voz. Isso tudo, gente, é o corpo falando. E a ação tem reação. E às vezes a ação que eu imponho pode ter uma reação também dessa forma. Eu não vou não. O que é que você só fica me chamando? Será que a pessoa vai me responder dessa forma se eu falar, ô fulano, por favor, me dá uma ajuda aqui? O que é que você tá me chamando? Eu acho que não. Oi, agora eu não posso, só um minutinho. Aí, claro, se for algo urgente, não fulano, é agora, eu preciso, é urgência. Aí sim, ok. Né? A gente não vai usar tanto, ei fulano, por favor. A gente vai ser mais direto, mas tente não ser parecido grosso ou soar como ríspido. As pessoas querem gentileza. As pessoas querem atenção, querem ser bem tratadas, assim como você. Então o feedback também é isso. Se alguém lhe deu esse feedback, preste atenção no seu vocabulário, na forma com que você chama, pede, na forma com que você dá ou não atenção a alguém. Isso é feedback. E isso precisa melhorar no dia a dia, para que a gente crie uma harmonia, uma sintonia de todo o corpo, de toda a equipe. A enfermagem, eu concordo, ela tem dificuldade de dar feedbacks, mas porque ela não conhece a profundo o intuito de empregar essa ferramenta no dia a dia. Se o feedback fosse utilizado periodicamente nos processos não só admissionais ou demissionais, mas nos processos periódicos, a cada 6 meses, a cada 1 ano, eu já implementei isso com as minhas equipes em diversos trabalhos. Feedback semestral, feedback anual. E o feedback pontuava, junto com toda a carreira vertical e horizontal, por tempo e por graduações, por especializações, por cursos, a pessoa ia ganhando pontos. E esses pontos do ranking que ela fazia, ela ganhava as promoções, os aumentos, as bonificações, seja ela salarial ou por folgas. Então são formas que a gente encontra para recompensar aquela pessoa que veste a camisa, que trabalha com amor, que trabalha, né, com vontade. Não por amor, mas com amor. Aquela pessoa que usa, né, nas habilidades que ela tem, soft skills, com a prática que é o hard skills. E faz ali um momento tão gostoso que a hora passa assim. E você vê o plantão já acabou. A hora administrativa passou rapidinho. E no outro dia você fala, ai,
Tô doido para voltar amanhã para terminar aquele processo. Tô doido para ver fulano, bater um papo na hora do café. Sim, sem procrastinação, mas algo daquele momento gostoso de ver o seu colega porque ele te dá feedbacks positivos, do seu gestor que sabe te valorizar e que te dá feedback positivo. A enfermagem, ela precisa então habituar-se ao que é feedback, não ver isso como ameaça, não ver isso como advertência ou como intimidação. Ver o feedback como oportunidade. Enxergar o feedback como uma ferramenta de processo de melhoria dentro do quesito que eu trabalho no dia a dia. No momento que a enfermagem passar a entender, quando eu falo enfermagem é você, técnico, enfermeiro, auxiliar, todos, entender o processo de feedback como uma ferramenta de gestão para o meu crescimento, para a minha ascensão profissional e também pessoal, todo o serviço sai ganhando. E eu saio ganhando e cada vez mais eu encanto as pessoas, os meus pacientes, os meus líderes e os meus liderados. Muitos enfermeiros, eu sei, têm dificuldade de receber feedbacks. Pessoas têm dificuldade de receber feedbacks. Então, olha, resumindo, ao receber o feedback, ouça, analise cada palavra, cada gesto. Quando abrir-lhe uma oportunidade para sugerir, questionar ou falar, fale o que você sentiu, de como você internalizou isso, mas tente não precipitar. Se você tem dúvidas sobre algo que foi falado, analisa. Olha, eu tenho para falar, mas eu ainda preciso analisar algumas questões comigo mesmo. Eu posso falar amanhã? Eu posso falar com você em outro momento sobre o que você me passou e o que eu analisei? Ótimo! Assim você vai estar pensando, analisando, para poder falar o certo na hora certa. E não usar ali o calor, às vezes, da emoção, porque você ouviu algo que não lhe agradou e vai falar besteira. Tá bom? Agora, você, gestor, seja enfermeiro ou gestor da área que vai dar o feedback. O feedback não é sair aí detonando, descascando, enchendo de termos ou pejorativos ou que vai menosprezar a pessoa de forma alguma. Você que vai dar o feedback, use isso como uma ferramenta que vai impulsionar a carreira da pessoa que está recebendo. Ou seja, escolha um lugar, ambiente tranquilo, um lugar agradável, use um tom de voz suave, moderado, no mesmo nível. Converse com a pessoa de forma gentil. Trate a pessoa com educação. E fala que é uma ferramenta de aprimoramento, que é uma resposta sobre o que ela tem feito, uma análise que você viu e que você precisa passar para ver se está casando ou não com a filosofia, com a proposta da empresa. A pessoa já vai ficar desarmada e mais tranquila. E aí, quando dar o feedback, você que vai dar o feedback. Primeiro, lembre, elogie, traga à tona tudo de positivo que a pessoa tem ou que ela faça. Você é proativo, você é líder, você sempre está ajudando as pessoas. Eu adoro esse seu trabalho, eu gosto da forma com que você trata seus pacientes. Eu vejo em você um potencial gigante para crescimento. Elogie, enalteça, traga o que ela tem de bom. Para aí sim a pessoa entender que você sabe, viu que ela é um profissional que tem qualidades. Aí você então vai para o feedback, dar aquilo que ela precisa melhorar. Você é um excelente profissional, você é pontual, eu gosto da forma que você trabalha com as pessoas, porém, eu preciso que você preste um pouquinho mais de atenção, a linha reta, ó. Preste mais atenção na forma com que você trabalha com a passagem de plantão, da forma com que você está chegando um pouquinho atrasado alguns dias. Eu preciso que você melhore o seu relacionamento com a equipe médica, porque isso pode atrapalhar a gente em algum momento, tá? Mas eu sei que você vai conseguir e eu sei que nós vamos acertar esse ponteiro aí para que a gente tenha sucesso nos nossos trabalhos e que você alcance aí cada vez mais esse potencial que você tem. Olha que feedback legal. Isso é a forma correta de dar feedback. Enalteça, traga os pontos positivos.
Fale o que a pessoa precisa melhorar, equacione aqui falando o que você quer que ela melhore ou que ela busque e depois vá junto com ela para a melhoria. Assim você iniciou bem, falou o que precisa e saiu dali bem. Isso é feedback positivo, isso é um feedback que vai trazer proporções de melhoria para o profissional que está ouvindo. Então, ao receber esse feedback, eu já falei, presta atenção, ouça cada detalhe. Se for sugerido você dar alguma interação ou resposta, pensa, não precisa dar no momento, fala depois, quando você estiver tranquilo, mas fale com verdade e com amor. E quando você for dar o feedback, lembre de trazer os pontos positivos, o que você precisa que a pessoa melhore e enalteça que junto vocês vão melhorar. Assim você traz, olha, harmonia, equilíbrio, a resposta vai ser muito mais bem captada pelo profissional de enfermagem. Ela vai ser muito mais bem aceita porque ele do outro lado viu que você reconheceu o que ele tem de bom e não só o que ele precisa melhorar. Tanto que a gente nem usa mais os termos fracos, os pontos fracos, termos a melhorar, pontos a melhorar. É muito mais gratificante, muito mais internalizante, digamos assim, sentir essas palavras como a melhorar, eu posso melhorar. Então, uma coisa super importante, para eu que vou dar o feedback ou para você que vai receber o feedback, vá com paz, vá com tranquilidade. Sinta isso como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. E lembre-se, agradeça ao final do feedback. Isso é muito legal para você internalizar o que você acabou de ouvir e para a pessoa que lhe deu o feedback entender que você sabe trabalhar essa ferramenta. Eu te garanto, enfermeiro, eu te garanto, técnico e auxiliar em enfermagem, que se você sabe, entende da ferramenta feedback, receber ou dar feedback, eu tenho certeza que esse gestor vai te olhar com outros olhos. Vai ver em você oportunidades. Vai proporcionar essas oportunidades de crescimento no ambiente de trabalho para você. Porque você o compreendeu. Você não precisa puxar saco de ninguém. Você precisa entender o propósito da empresa, saber usar as ferramentas de gestão para ali fazer acontecer. Mostrar o seu serviço com grandiosidade. Mostrar que você analisa, que você é analítico sim, que você sabe também trabalhar com as emoções, o controle emocional e que você traz tudo isso numa caixinha que quando aberta, ela esbanja conhecimento, análise, que ela esbanja capacidade, proatividade e que esse feedback vai servir, como realmente eu falei lá no início, um trampolim para a sua carreira. Cada feedback que eu recebi no passado me fez me tornar hoje quem eu sou. O profissional que tem defeitos sim, mas que cada dia que passa melhora e sobe um degrau nessa escadinha do sucesso. Que sobe um degrau nessa escadinha que me faz ser melhor a cada dia. Eu tenho muito que aprender, mas eu sei o que eu errei e eu aceito os meus erros na busca sempre de melhorias. Feedback está aí para isso, para a gente ouvir mais, analisar tudo e colocar em prática o que eu tenho de melhor e fazer daquele ambiente favorável para todo mundo. Um ambiente harmonioso, produtivo, um ambiente seguro, um ambiente em que todos se sintam ali em casa, como se fosse uma família. Bom, pessoal, feedback é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como dar, de como receber, e lembra que ela é uma ferramenta muito importante que a gente precisa colocar em prática todos os dias. Um beijo,
Até o próximo episódio com novidades. Tchau, tchau.